A influência dos capelinos na Terra. A Terra já foi um mundo primitivo e hoje está na categoria de mundo de provas e expiações, que é apenas o segundo degrau da escala evolutiva. Como o progresso é da lei, um dia a Terra atingirá o ponto máximo deste atual ciclo evolutivo de provas e expiações e passará para a categoria de mundo regenerador. Assim como aconteceu com Capela, estrela principal da constelação do Cocheiro, estudada no episódio anterior deste podcast, quando uma leva de espíritos que lá viviam, os capelinos, foram trazidos para o nosso planeta, então primitivo, por não acompanharem o progresso moral daquele sistema. Estamos falando do progresso da humanidade deste planeta. O Homo sapiens, conforme descreve Yuval Noah Harari em seu bom livro Sapiens, há cerca de 70 mil anos, começou a fazer coisas bem especiais. Nessa época, conviviam com os neandertais e outras espécies humanas que foram extintas. Não se sabe se por causa do domínio do planeta por parte dos sapiens ou por outra causa. O período que vai de cerca de 70 mil a 30 mil anos atrás testemunhou a invenção de barcos, lâmpadas de óleo, arco e flecha, agulhas para costurar roupas quentes e objetos que se pode considerar de arte e que atestam algum sentido de religião. Por que essa lucidez repentina, entre aspas, se nos 70 mil anos anteriores o sapiens mal era distinguido entre os outros hominídeos? O que causou essa revolução repentina? Repito, entre aspas, a capacidade cognitiva dos sapiens. Os pesquisadores atribuem ao acaso e afirmam que aqueles indivíduos se tornaram tão inteligentes, criativos e sensíveis quanto nós. A prova física disto é a descoberta da escultura da estatueta em marfim do homem-leão, ou mulher-leoa, encontrada na caverna Stadel, na Alemanha, esculpida por volta de 32 mil anos atrás. Formada por um corpo humano com cabeça de leão. Onde está o elo perdido? O elo perdido, como é popularmente conhecido, é a busca de uma espécie fóssil de transição que comprove a ligação evolutiva entre os humanos modernos e os ancestrais primatas. A busca pelo último ancestral comum entre humanos e primatas. O elo não está perdido. A capacidade cognitiva aqui chegou por meio dos espíritos exilados de Capela, que aqui reencarnaram. Essas migrações de capelinos para o nosso planeta promoveram a miscigenação com os habitantes nativos da Terra, os sapiens, permitindo que a bagagem intelectual dos exilados fosse transmitida gradativamente a toda a humanidade terrestre. Instalando-se em vários pontos do planeta, formaram as 4 grandes civilizações antigas. Na Índia, no Egito, no Oriente Médio, com os hebreus, e na Europa, com os árias, conforme estudamos no episódio anterior.
Histórico da evolução. Os sapiens eram nômades, ou seja, não tinham habitação fixa. Viviam se deslocando conforme a necessidade, porque eram caçadores de animais e coletores de plantas. E assim viveram até por volta de 10 a 9 mil anos atrás, quando começaram a se fixar em áreas onde descobriram que podiam plantar e colher o trigo, além de domesticar alguns animais. Nascia a agricultura. No passado, os estudiosos acreditavam que a agricultura havia se disseminado a partir de um único ponto do Oriente Médio para os 4 cantos do mundo. Atualmente, é consenso que a agricultura surgiu em outras regiões de forma independente, e não porque os camponeses do Oriente Médio tivessem exportado a sua revolução. Até porque os sapiens de uma determinada região do planeta desconhecia a existência de outros sapiens em outra região. Isto demonstra a disseminação dos capelinos no planeta e a transferência das práticas que trouxeram em seu subconsciente para os sapiens da época. Vale ressaltar que a natureza não dá saltos e que, portanto, o assentamento dos capelinos neste planeta se deu de forma lenta e progressiva, tendo estes chegado aqui aos poucos e em várias levas ao longo dos milênios, quando cerca de aproximadamente 10 mil anos formaram as 4 civilizações citadas. A evolução da humanidade da Terra, daí para cá, se desenvolveu em ritmo bem acelerado, se comparado aos milênios anteriores da era primitiva, onde o homem mal era distinguido de seus parentes primatas. Os capelinos irão desenvolver várias ciências, as quais estudaremos no próximo episódio. Não percam! Muita paz!